Welcome to the Gray Zone. It's Max Blumenthal. Bem-vindo ao The Gray Zone. Eu sou Max Blumenthal. Sob a direção do secretário de Estado Marco Rubio e do presidente Donald Trump, o regime dos Estados Unidos lançou uma grande demonstração de força militar no Caribe, direcionada contra a Venezuela e seu governo de orientação socialista. Sob o pretexto duvidoso do chamado narcoterrorismo, as Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram até agora 7 pequenos barcos, matando dezenas de pessoas sem qualquer justificativa legal. Entre os mortos estão 2 cidadãos de Trinidad e Tobago, cujas famílias agora exigem provas de que eles estavam de fato envolvidos no tráfico de drogas. Mesmo enquanto seus próprios cidadãos são executados no mar, a primeira-ministra de Trinidad, Kamala Persad-Bissessar, apoiou entusiasticamente os ataques dos Estados Unidos e endossou sua iminente guerra por mudança de regime na Venezuela. Para discutir a militarização norte-americana do Caribe e os esforços ao longo dos anos para resistir a ela, conversei com um dos mais importantes líderes sindicais e ativistas progressistas de Trinidad, David Abdullah. Em 16 de outubro, Abdullah ajudou a liderar um protesto em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Porto de Espanha, parte de uma série de ações em toda a região, exigindo o fim da ofensiva violenta de Washington. David Abdullah, líder político do Movimento pela Justiça Social e membro do Comitê Executivo da Assembleia Regional dos Povos do Caribe. Seja bem-vindo ao The Gray Zone. Muito obrigado por me receber, Max. É ótimo ser entrevistado pelo The Gray Zone mais uma vez. Sim, é ótimo ver você novamente. Nós nos encontramos em 2022, acredito, em Barbados, em um momento realmente marcante. Nós o entrevistamos naquela ocasião e acho que muitos dos comentários que você fez para nós naquela época prenunciavam a situação atual, em que os Estados Unidos parecem determinados a fraturar a integração regional no Caribe e a minar os estados independentes que resistem há décadas. Eu queria que você falasse sobre sua ação recente. Acredito que tenha sido em 16 de outubro, em frente à Embaixada dos Estados Unidos. Foi um protesto liderado pela Assembleia dos Povos do Caribe, parte de um Dia Internacional em Defesa do Caribe. Conte-nos sobre essa ação e que tipo de impacto você esperava causar na política local e regional. Sim, obrigado. A Assembleia dos Povos do Caribe, o Comitê Executivo Regional, se reuniu há algum tempo, por volta do final de agosto, para discutir o que começava a se desenvolver com o grande deslocamento de recursos militares no sul do Caribe. Decidimos emitir uma declaração exigindo que o Caribe permanecesse uma zona de paz e que não houvesse intervenção militar. Nós a divulgamos e pedimos que as pessoas a assinassem e já conseguimos bem mais de 500 assinaturas nessa declaração. Também indicamos que haveria uma data marcada, um dia regional de ação, e acabamos decidindo que seria em 16 de outubro. E assim, aqui em Trinidad e Tobago, como membro do Comitê Executivo Regional e um dos membros fundadores da Assembleia dos Povos do Caribe, realizamos uma coletiva de imprensa em frente à Embaixada dos Estados Unidos. Na verdade, foi do outro lado da rua da Embaixada, mas o prédio era bem visível atrás de nós. Representantes de organizações da sociedade civil e alguns cidadãos preocupados de Trinidad e Tobago participaram da coletiva. A imprensa compareceu em número significativo e reiteramos nossa posição. Também pedimos à primeira-ministra de Trinidad e Tobago que retirasse a posição que vinha adotando, de que o Caribe não é uma zona de paz, e que retirasse seu apoio à intervenção militar dos Estados Unidos na região. Esperávamos ter ações em toda a região. Naquele dia 16, recebi relatos de que havia atividades em Granada. Houve um protesto em St. George's, a capital. Foram emitidas declarações por organizações de Santa Lúcia e de São Vicente e Granadinas. Barbados deveria fazer algo. Acho que se atrasaram um pouco. A República Dominicana realizou uma coletiva de imprensa e houve atividades em vários outros territórios do Caribe. Em St. Martin,
Um dos membros do movimento One Estém Martin dedicou seu programa de rádio naquele dia ao tema do Caribe como uma zona de paz. Então, a Jamaica teve uma declaração conjunta de várias organizações e também um piquete ou protesto em frente à Embaixada dos Estados Unidos. Acho que isso realmente começou a colocar algumas coisas em movimento. Isso foi na quinta-feira, e no sábado à tarde, a CARICOM finalmente, depois de muitos meses, emitiu uma declaração na qual todos os Estados-membros da CARICOM, com exceção de Trinidad e Tobago, reiteraram a posição de que o Caribe deve ser uma zona de paz. Uma posição de longa data da CARICOM. Portanto, acredito que as ações que tomamos ajudaram a impulsionar os líderes da CARICOM a algum tipo de ação. O Partido Nacional do Povo, que é o partido de oposição na Jamaica, também emitiu uma declaração, acho que foi na sexta ou no sábado. Então, houve um certo desenvolvimento, uma espécie de impulso nessa questão. E isso foi importante à luz do que aconteceu na Casa Branca na quarta-feira, o dia anterior ao nosso dia de ação. Porque foi nessa quarta-feira, como você sabe, que o Sr. Trump disse abertamente que estava enviando agentes da CIA para a Venezuela. Altos funcionários do governo admitiram, não necessariamente nominalmente, mas admitiram que o plano era uma mudança de regime na Venezuela. Portanto, o momento do nosso dia de ação, não sabíamos que isso sairia no New York Times na quarta-feira, acabou sendo fortuito. Bem, quero conversar com você sobre o seu primeiro-ministro e a zona de paz um pouco mais tarde. Mas antes, eu só queria abordar alguns detalhes. Houve esse ataque em Las Cuevas, em que, pelo que entendi, 2 cidadãos de Trinidad foram mortos pelos militares dos Estados Unidos em um barco de pesca. As famílias deles negaram que fossem traficantes de drogas. Quem eram eles? O que você tem ouvido sobre quem eles eram? Poderiam ter sido migrantes? E mesmo que fossem traficantes, a maioria das pessoas em Trinidad e Tobago apoia a pena de morte sem julgamento para eles. Qual é a reação do público? Sim. Bem, eles estavam em um barco que foi atingido por um dos drones militares dos Estados, ou seja lá o que for, e o barco explodiu. Agora, os Estados Unidos afirmam que isso aconteceu em águas internacionais. Não temos provas de onde exatamente ocorreu o ataque. Não foi perto de Trinidad e Tobago. Las Cuevas é uma vila na costa norte de Trinidad, então não foi em Las Cuevas, mas um dos homens era daquela região. As famílias disseram que os homens eram pescadores, mas que estavam fora do país há algum tempo. Eles tinham ido para a Colômbia e estavam tentando voltar para Trinidad. Segundo um dos familiares, eles pegaram carona em um barco que estava retornando para Trinidad. Agora, não sabemos exatamente o que eles estavam fazendo, porque há pessoas que são pescadores, mas que também se envolvem em contrabando. Isso acontece há anos, porque a Venezuela é muito próxima de Trinidad, não na costa norte, mas na nossa costa oeste. Alguns dos pescadores de lá pescam em águas venezuelanas, e pescadores venezuelanos às vezes entram nas nossas. Há um movimento constante de pessoas indo e vindo, e o contrabando vem ocorrendo há 60 ou 70 anos. Antigamente, as pessoas contrabandeavam uísque e bebidas alcoólicas ilegais. Então sempre existiu um comércio ilegal historicamente. Também é preciso reconhecer que houve uma migração de venezuelanos para Trinidad como parte da força de trabalho para nossas fazendas de cacau. E a comunidade venezuelana mais antiga aqui é conhecida como os cocopaios. Isso veio como parte disso. E muitas das nossas tradições culturais, bem, estamos chegando ao Natal, e um dos alimentos típicos do Natal são os pastéis, que é claro vem da cultura venezuelana. A música natalina é o parang, que também vem da Venezuela. Então tivemos essa migração. Houve uma migração muito mais antiga de povos indígenas há muitas centenas de anos. Então sempre houve esse movimento. Houve trinitários e outras pessoas do Caribe de língua inglesa que foram trabalhar na Venezuela, em Maracaibo, nos campos de petróleo e assim por diante.
e alguns têm vivido em Caracas. Eu mesmo fui à Venezuela uma vez e fui buscado no aeroporto por um trinitário, bem, mais de uma vez, em 2 ocasiões, por motoristas de táxi trinitários. Esses caras nasceram em Trinidad, mas estavam morando na Venezuela. Na primeira vez que isso aconteceu, ele me levou junto com alguns outros trinitários que eu conhecia e visitamos casas de trinitários. Essas são pessoas que vivem na Venezuela há décadas e estão completamente integradas à sociedade venezuelana. Então, houve esse movimento. Mas nos últimos 15 ou 20 anos, a questão do tráfico de drogas se tornou um problema. Então, quando você ouve que esses caras estavam na Colômbia ou na Venezuela, a família dizia que eles estavam trabalhando lá para ganhar a vida. Nós não sabemos os fatos reais, e eu não vou especular se eram inocentes de qualquer atividade criminosa ou culpados de alguma. Mas independentemente do que eles estivessem fazendo, você não pode executá-los sumariamente. Você não simplesmente mata pessoas assim. Mesmo em uma guerra entre 2 nações que declararam guerra oficialmente uma à outra, se você captura soldados inimigos, combatentes inimigos, não pode colocá-los contra uma parede e executá-los por fuzilamento. Isso é um crime de guerra. E, portanto, você não pode matar pessoas em alto mar. É claramente um crime. A maneira de lidar com pessoas que possam estar envolvidas em atividades ilegais é interceptar as embarcações em que estão, prendê-las se estiverem envolvidas em atividades ilegais ou se houver itens ilegais na embarcação. Você as leva ao tribunal, apresenta as provas, faz a acusação, elas são condenadas e então cumprem a pena. Essa tem sido a regra, essa é a regra de direito, e é isso que deve acontecer. Nós tivemos, é claro, uma onda de migração vinda da Venezuela a partir de 2018, por causa das sanções impostas ao país. Assim, muitas pessoas vieram para Trinidad e Tobago, algumas legalmente, mas a maioria de forma ilegal. Em determinado momento, foi permitido que elas se registrassem, o que lhes possibilitou trabalhar legalmente em Trinidad e Tobago. Muitas não se registraram e o período de registro estabelecido pelo governo terminou. Houve uma prorrogação, mas depois disso não foi estendida novamente. Portanto, há muitas pessoas aqui que entraram ilegalmente. Algumas foram vítimas de tráfico, então há também o problema do tráfico de pessoas. Todas essas questões precisam ser tratadas de acordo com a lei e não por meio de execuções sumárias em alto mar. Isso é ilegal. E com esses ataques, quero dizer, também vimos um ataque a um barco colombiano que exibia um sinal de socorro. Ele basicamente havia derivado para dentro da zona de alvo dos Estados Unidos. Você acha que os Estados Unidos estão ampliando o escopo do conflito para além da Venezuela, mais profundamente no Caribe? Trump acabou de ameaçar o presidente colombiano, Gustavo Petro, ontem. Isso vai se espalhar? Bem, o presidente da Colômbia, há cerca de 3 ou 4 semanas, fez uma declaração muito importante ao dizer que qualquer tentativa de intervenção militar na Venezuela para promover uma mudança de regime desestabilizaria não apenas a Venezuela, mas toda a América Latina, especialmente a parte norte, obviamente. Ele também estava se referindo à Colômbia. Portanto, há uma preocupação séria de que possa haver um impacto dependendo do que os Estados Unidos façam. Aqui em Trinidad e Tobago, também há preocupação de que se houver uma guerra ao lado, se os Estados Unidos atacarem a Venezuela e criarem outro período de grande instabilidade e insegurança para os cidadãos venezuelanos, então pode haver outra onda de migração para a Trinidad. E isso tem implicações para Trinidad e Tobago em termos de nossa capacidade de oferecer emprego, serviços sociais e outros tipos de apoio a essas pessoas. Portanto, qualquer intervenção militar na Venezuela desestabilizará não apenas a Venezuela, mas também outros países do Caribe e, é claro, da América Latina.
É meio irônico. A administração mais anti-imigração da história moderna está implementando uma política que quase certamente vai gerar uma onda massiva de migração. Imagino que a maior parte vá para o norte. Sua primeira-ministra, Kamala Persad-Bissessar, não apenas endossou a farsa presidencial de Juan Guaidó, que foi uma tentativa de mudança de regime iniciada em 2019, como agora apoia totalmente a demonstração de força militar dos Estados Unidos no Caribe contra a Venezuela. Por que ela está adotando essa posição? E suponho que o partido dela também esteja adotando essa posição. Sim, quero dizer, o fato de ela estar adotando a posição que tem agora, você tem razão, é coerente. Quero dizer, não coerente de forma positiva, mas coerente de forma negativa, porém ainda assim coerente com a posição dela desde a época em que reconheceu Juan Guaidó como presidente da Venezuela, o que, é claro, foi uma farsa. Mas fazia parte da política dos Estados Unidos e, portanto, ela apoiou o Grupo de Lima que havia sido criado. Houve alguns países do Caribe, países da CARICOM, que acabaram envolvidos nesse Grupo de Lima quando Trump convidou alguns chefes de governo da CARICOM, na época, para se reunir com ele em Mar-a-Lago. E assim ele escolheu a dedo aqueles que apoiariam a posição política dos Estados Unidos. Naquele momento, o primeiro-ministro de Santa Lúcia, ele acabou perdendo a eleição depois. Santa Lúcia era membro do Grupo de Lima até a mudança de governo. Depois havia, se não me engano, as Bahamas, a Guiana na época, e talvez mais um, o Haiti, por causa da situação precária do país. Então havia essa divisão dentro da CARICOM, e isso também se refletiu na OEA, onde esses países da CARICOM adotaram posições em apoio à nomeação do representante de Juan Guaidó no Conselho da OEA, o que foi um completo fracasso. A proposta foi aprovada, mas se baseava em uma falsidade. Mesmo assim, o então secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, foi cúmplice dessa manobra política. E assim, a senhora Persad-Bissessar se alinhou nessa direção, provavelmente acreditando que esse seria o caminho que a América Latina e o Caribe seguiriam. Mas é claro que desde então, as coisas mudaram. Além do presidente Maduro ter consolidado sua força política na Venezuela por meio de muitas eleições, não apenas uma. Houve eleições para governadores, eleições municipais, eleições para parlamentares, além das eleições presidenciais, todas vencidas pelo PSUV e pelo grande polo de outros partidos alinhados ao PSUV. Isso significou que, politicamente, ele conseguiu consolidar o poder. Mas a economia da Venezuela também melhorou significativamente nos últimos anos. Alguns dos problemas que os cidadãos venezuelanos vinham enfrentando, sérias dificuldades econômicas, diminuíram um pouco. Em nível pessoal, além da economia nacional estar ruim, as pessoas enfrentavam grandes dificuldades em seus lares. E foi isso, Guaidó na ala direita e a intensificação das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, a apreensão dos ativos da PDVSA, da empresa Citgo nos Estados Unidos e de outros bens, que realmente apertou o cerco sobre a Venezuela. As coisas estavam difíceis. E foi nesses momentos que talvez ela tenha pensado que tudo caminharia para a direita, que Juan Guaidó conseguiria de fato promover uma mudança de regime, especialmente porque Bolsonaro estava no governo na época e assim por diante. Então, definitivamente, a direita era mais dominante há 5 ou 6 anos. Mas isso mudou. Isso mudou. Em Honduras, houve uma líder progressista, Xiomara Castro, vencendo as eleições. Houve Lula vencendo no Brasil. Então, tem ocorrido mudanças, porque a dinâmica na América Latina e no Caribe é contínua. Há uma luta constante entre esquerda e direita, entre forças progressistas e forças reacionárias, e até mesmo forças de extrema-direita e neofascistas. No Caribe, em Santa Lúcia, também houve uma mudança de governo, e assim por diante. Então, nesse contexto, infere how but have in por step that. Agora, acho que parte do cálculo dela, e posso estar errado,
é que quando o Sr. Trump venceu a eleição, ela foi muito efusiva em suas congratulações. Na verdade, ela disse que Biden era woke demais e foi longe demais em uma direção com o they. Imagine só, ela achava que Biden foi longe demais com diversidade, equidade e inclusão. E disse que Trump era o que os Estados Unidos precisavam, o que o povo americano precisava. Não sei se as pessoas que se manifestaram no dia de King concordariam com isso. Mas, de qualquer forma, ela claramente tinha uma posição à direita, em apoio aos tipos de políticas de Donald Trump, não apenas internacionalmente, mas também internamente. E veja bem, sim, ela fez essa declaração antes de se tornar primeira-ministra. E sim, líderes de partidos e governos costumam parabenizar novos líderes e desejar-lhes sucesso. Mas isso não significa necessariamente que você endosse as políticas desse partido ou líder em seus assuntos internos. Também não se critica o líder que está deixando o cargo por suas políticas, não quando você deve ser uma das líderes nacionais. Portanto, isso foi claramente um sinal da direção que ela estava tomando. Então não é surpresa a posição que ela adotou quando o exército enviou tropas. Sabe, ela chegou a pedir que os Estados Unidos sancionassem Trinidad e Tobago e o nosso então primeiro-ministro, Dr. Rowley, quando Delcy Rodrigues visitou Trinidad e Tobago durante a Covid. E a Sra. Bissessar afirmou que a vice-presidente Rodrigues veio a Trinidad em um avião sancionado pelos Dazin. Claro, essas são sanções unilaterais, que são ilegítimas, porque não se pode simplesmente impor sanções unilaterais assim. Isso não é consistente com nenhuma decisão da ONU. Então, como o avião estava sancionado, ela disse que Trinidad e Tobago também deveriam ser sancionados, e assim por diante. Um apelo à embaixada dos Estados Unidos aqui e tudo mais. Portanto, a política externa dela tem sido consistentemente ruim. Então a primeira-ministra, Kamala Persad-Bissessar, quando estava na oposição, pediu sanções contra o próprio país. Está correto. Quando ela fez aquela declaração, eu emiti uma em nome do MSJ, dizendo que ela era uma quinta colunista. Sim, acho que isso é basicamente a definição de um quinto colunista. Você pode situar a primeira-ministra Kamala Persad-Bissessar e seu partido no contexto das tentativas dos Estados Unidos e do Ocidente de minar a integração regional e a soberania no Caribe, e de apoiar internamente seus aliados empresariais e sindicatos amarelos em países como Trinidad e Tobago. Sim, o UNC é apoiado principalmente porque a política de Trinidad e Tobago, tanto a partidária quanto a eleitoral, é amplamente baseada em etnia. Tivemos dois principais partidos. Um deles mudou de nome ao longo do tempo, mas essencialmente apela à mesma base étnica. O partido dela, o Congresso Nacional Unido, e seus antecessores geralmente obtêm apoio da população indo, ou seja, dos indo-asiáticos, enquanto o Movimento Nacional do Povo geralmente recebe apoio da população afro em Trinidad, e assim por diante. A política de Tobago é um pouco diferente porque é um senso de nacionalismo tobagoniano, e o UNC não participa da política de Tobago. A liderança política da população indo, em momentos-chave, nem sempre foi forte em relação à integração regional. Quero dizer, não o tempo todo, mas em certos momentos importantes, ela não foi forte na integração regional. Parte da razão para isso é que eles veem Trinidad, Guiana e Suriname como os três países com populações de origem indiana significativas. Guiana e Suriname, na verdade, têm uma porcentagem maior de indianos do que Trinidad. Mas eles veriam a integração regional no contexto da Jamaica, Barbados e das Ilhas Menores. Embora essas ilhas tenham uma população pequena, quando somadas, a população afro-caribenha é maior do que a indo-caribenha. E por isso, há uma certa relutância em relação a alguns aspectos da integração regional. Agora, isso não faz muito sentido. Quero dizer, ela fez uma declaração,
Trinidad e Tobago em primeiro lugar, algo como América em primeiro lugar. Então ela disse, Trinidad e Tobago em primeiro lugar. O que é aceitável se você entender que o maior mercado de exportação de Trinidad e Tobago, fora da região, para o setor de hidrocarbonetos, é o mercado químico. Então quero dizer, você estava em Barbados quando me viu, há 3 anos. Quando você vai a um supermercado em Barbados, a maioria dos produtos que não vêm dos Estados Unidos, do Reino Unido ou de outros lugares é fabricada em Trinidad e Tobago. Cereais matinais, sucos, maionese, ketchup, refrigerantes e assim por diante são produzidos em Trinidad. Detergentes domésticos são feitos em Trinidad e Tobago. Então, na verdade, Trinidad e Tobago em primeiro lugar também significa que é preciso manter uma relação forte com a CARICOM. Não faz sentido enfraquecer essa relação. E quando ela foi primeira-ministra, entre 2010 e 2015, fez uma declaração que foi bastante ofensiva para outros países da CARICOM. Porque Trinidad e Tobago, historicamente, já que nossa economia era mais forte que a dos outros, costumava oferecer certo apoio econômico aos países da CARICOM. E ela disse que Trinidad e Tobago não era um caixa eletrônico, não era uma máquina bancária automática onde se podia simplesmente inserir o cartão e sacar dinheiro. Isso foi bastante ofensivo para os países da CARICOM e levou um tempo até que o relacionamento entre Trinidad e Tobago e o restante da CARICOM fosse restabelecido. Agora, nesse contexto, a CARICOM emitiu uma declaração no sábado, 17 de outubro, a primeira declaração da CARICOM, e reafirmou a posição de que a CARICOM deve ser uma zona de paz. No entanto, Maida reservou sua posição. Mais uma vez, vimos Trinidad e Tobago adotando uma posição diferente do restante da CARICOM. E isso não é bom para todo o processo de integração regional, porque os Estados-membros individuais da CARICOM não são fortes. Somos pequenos estados insulares. Economicamente, não somos poderosos e, claro, militarmente, somos ainda mais fracos. Mas como CARICOM, podemos falar com a voz de 14 Estados-membros em organismos como a OEA ou as Nações Unidas. Assim, como um bloco de países, temos uma voz significativa, e isso se torna importante nos assuntos internacionais. Certo, os estados do Caribe sozinhos podem ser facilmente isolados e explorados por seu poderoso vizinho ao norte, mas juntos formam uma população muito grande, com enorme potencial humano, muitos recursos, poder industrial, como você disse, petróleo. Trinidad tem muito petróleo. Então esse tem sido meio que o chamado e a essência da CARICOM, que foi formada em 1974, 1973, isso. Reunir todos esses recursos é integração regional. Você pode falar sobre a história das tentativas de integração e o papel dos Estados Unidos em promover a fragmentação por meio de iniciativas como o Grupo de Lima ou o golpe contra Jean-Bertrand Aristide no Haiti? E talvez comentar onde você acha que está o futuro dessa iniciativa da CARICOM. Pois é. A força motriz inicial para a integração caribenha, a integração das Índias Ocidentais, já que estávamos falando de territórios de língua inglesa no Caribe, surgiu nas décadas de 1930 e 1940 a partir do movimento operário radical, o movimento dos trabalhadores de base. Eles exigiam que não houvesse direito ao voto sem autogoverno ou independência e nenhum autogoverno sem federação. Assim, o movimento dos trabalhadores de base dos anos 30 e 40 via a viabilidade da democracia, o direito ao voto, no contexto da independência, mas entendia que essa independência só seria viável no contexto da federação, da integração das Índias Ocidentais. Essa agenda foi implementada de forma parcial pelos britânicos no final da década de 1950, mas não com a abordagem radical que o movimento trabalhista defendia. Os britânicos não queriam uma Índias Ocidentais forte, unida, federada e independente. Assim, ainda éramos colônias, uma federação colonial, e isso trouxe seus próprios problemas quando ela se desfez.
Depois tivemos países tornando-se independentes em 1962, a Jamaica em 6 de agosto, Trinidad e Tobago em 31 de agosto e, posteriormente, Barbados e Guiana, seguidos pelos demais. Agora, quando os primeiros 4 se tornaram independentes, tivemos então o que era conhecido como a Área de Livre Comércio do Caribe, ou CARIFTA. Assim, ainda havia uma tentativa de colaboração econômica entre os países recém-independentes. Depois, a CARIFTA deu lugar a CARICOM com o Tratado de Chaguaramas. Chaguaramas é significativo porque era uma antiga base dos Estados Unidos, cedida aos americanos quando Trinidad era uma colônia durante a Segunda Guerra Mundial pelos britânicos. Portanto, havia todo um sentimento de nacionalismo em Trinidad e Tobago em torno de Chaguaramas. E a primeira capital federal da Federação das Índias Ocidentais deveria ser Chaguaramas. Havia, portanto, um simbolismo em remover uma base americana que havia sido concedida pelo poder colonial britânico. Isso se tornou parte da identidade da integração caribenha e das Índias Ocidentais. O Tratado de Chaguaramas estabeleceu a CARICOM, e o tratado revisado foi além, criando o mercado e economia únicos do Caribe. Isso foi muito importante. Mas o ponto mais fraco da integração ocorreu muitos anos atrás, em outubro, após o assassinato de Maurice Bishop, Jackie Kraft e outros, em 19 de outubro de 1083, em Granada. Isso pôs fim à Revolução Granadina quando eles foram martirizados, quando foram assassinados. E isso destruiu a Revolução Granadina. E alguns dias depois, em 25 de outubro, com a conivência e o apoio dos chefes de governo da CARICOM, Eugênia Charles, de Dominica, Tom Adams, de Barbados, Edward Seaga, da Jamaica, entre outros, os Estados Unidos invadiram Granada. Outros líderes da CARICOM buscavam promover uma intervenção da própria CARICOM em Granada. Não uma intervenção militar, mas uma intervenção política que levasse Bernard Cord, Hudson Austin e os demais responsáveis pelo assassinato de Bishop e seus colegas a deixarem o poder e permitissem uma transição para outra forma de democracia em Granada. Vários governos da CARICOM, George Chambers, de Trinidad e Tobago, George Price, de Belize, Lyndon Pindling, das Bahamas e Forbes Burnham, da Guiana, apoiaram essa iniciativa da CARICOM. E enquanto eles se reuniam em Trinidad, no Hotel Hilton de Trinidad, em uma cúpula especial de emergência, Eugênia Charles, Seaga e os outros estavam conversando com Washington e traindo seus colegas da CARICOM. Isso dividiu a CARICOM de forma muito grave, porque Eugênia saiu de Trinidad e foi para Washington, ficando ao lado de Reagan para dar legitimidade, entre aspas, à invasão dos Azuéis. Isso dividiu profundamente a CARICOM. E levou cerca de uma década para que a organização recuperasse um senso de coerência e um impulso para seguir em frente. Esse foi o pior momento. Então, é claro, houve o Grupo de Lima e assim por diante. E agora há essa situação. Mas Trinidad e Tobago está mais ou menos mantendo-se por conta própria, embora a Guiana esteja vacilando, assim como a Jamaica e o Haiti também. O golpe de Estado contra Aristide não teve o mesmo efeito divisivo, porque a maioria da CARICOM apoiou Aristide, garantissem seu retorno ao cargo. E eu sei que o Sindicato dos Petroleiros em Trinidad e Tobago também se manifestou fortemente contra aquele golpe. Sim, eu fui um dos líderes do Sindicato dos Trabalhadores dos Campos de Petróleo durante aquele período. E sim, o movimento sindical, historicamente, adotou posições progressistas, como fez em 1983 em apoio a Maurice, antes de ele ser assassinado. Não tenho tempo agora para entrar em todos esses detalhes, essa será uma história para outra conversa. Mas sim, os sindicatos historicamente assumiram posições progressistas muito firmes. Agora, neste momento, vários desses sindicatos, incluindo o Sindicato dos Trabalhadores dos Campos de Petróleo, estão nessa coalizão de interesses com a Sr. Persad Bissessar e o UNC. Portanto, suas vozes estão muito mais contidas e sutis neste momento em relação à questão do Caribe. Eles disseram que sim, o Caribe deve ser uma zona de paz,
mas suas posições são mais nuançadas. E é por isso que, como líder do MSJ, estamos assumindo a dianteira e a Assembleia dos Povos do Caribe também está na linha de frente. Right. Certo. E você pode falar sobre a Zona de Paz e explicar o que isso significa? Ela foi declarada pela CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em 2014. Quais foram as implicações dessa declaração e como elas podem ser reafirmadas agora diante da demonstração de força militar dos Estados Unidos? The U.S. military show of force. Yeah, and I got something just today from Sim, e hoje mesmo recebi algo de um amigo em comum nosso, o embaixador David Commissiong, de Barbados, que rastreou, e eu não sabia disso, a história da Zona de Paz, até uma resolução apresentada na OEA pelo governo revolucionário do povo de Granada, liderado na época por Maurice Bishop, é claro. E essa resolução, que foi aprovada pela OEA, identificava o Caribe como uma zona de paz. Quero dizer, vou tentar encontrar uma citação exata para você. and get the quote accurately for you. This is what the OAS resolution. É isso que a resolução da OEA de 1979, que Granada conduziu com sucesso na organização, decidiu da seguinte forma. Cito, expressar sua profunda preocupação com o aumento da tensão na sub-região do Caribe, resultante do recente crescimento da atividade militar na área do Caribe. Repudiar o conceito da região ou de qualquer uma de suas sub-regiões como esfera de influência de qualquer potência. Enfatizar seu apoio aos princípios do pluralismo ideológico e da coexistência pacífica, que são essenciais para a paz, a estabilidade e o desenvolvimento da região. E, por fim, conclamar todos os estados a reconhecerem a região como uma zona de paz e a dedicarem todos os seus esforços nos fóruns regionais e internacionais apropriados ao avanço desse conceito. Então isso remonta a 1979. Eu não sabia disso, ou se soube na época certamente havia esquecido. Mas depois disso houve um discurso muito importante de Errol Barrow, em 1986, como primeiro-ministro de Barbados, aos chefes de governo da CARICOM, no qual ele citou Eric Williams, que já havia falecido, e fez referência ao discurso de Williams sobre a agenda colonial e imperial que nossa região vivenciou ao longo dos anos. E Barrow disse que devemos ser uma zona de paz. Isso foi em 1986. Portanto, há uma longa tradição dos países da CARICOM afirmando que devemos ser uma zona de paz, o que antecede a resolução da CELAC. Em quando foi mesmo? 2006, 2007 ou depois disso? 2000, eu acho. 2014? Sim. E a CARICOM aprovou resoluções para que a região seja uma zona de paz. Depois de 1986, não tenho todos os detalhes, mas em várias reuniões de chefes de governo da CARICOM, você verá em suas declarações referências à zona de paz como uma posição política principal da CARICOM. That's fascinating. I want to ask you about something Isso é fascinante. that's happened, Quero te perguntar sobre algo que aconteceu sem muito alarde e que eu não entendo totalmente. À luz do que o governo Trump parece estar fazendo com a Venezuela, buscando uma mudança de regime pela força, ao mesmo tempo, eles emitiram uma licença por meio do Departamento do Tesouro, permitindo que Trinidad e Tobago, através da Shell e de seus parceiros, negocie o desenvolvimento do campo de gás Dragon, que fica em águas venezuelanas. Essa licença permite discussões formais com a PDVSA, a estatal de petróleo da Venezuela, até abril de 2026. Então, como isso está acontecendo enquanto os Estados Unidos estão essencialmente tentando destruir a economia da Venezuela por meio de um bloqueio naval? seeking to destroy Venezuela's economy through a naval blockade? Yes, so several things. The previous government, Sim. Então, várias coisas. O governo anterior havia, ao longo de vários anos, negociado com a Venezuela para que a Companhia Nacional de Gás de Trinidad e Tobago, com a Shell como empresa operadora, produzisse gás do campo Dragon. Isso era importante porque esse campo de gás, o campo de gás Dragon, está inteiramente dentro das águas territoriais venezuelanas. Portanto, era necessário que Trinidad e Tobago obtivesse o acordo da Venezuela
para que o gás pudesse ser extraído e transportado por gasoduto até Trinidade, para ser processado em nossas plantas, de amônia, metanol, GNL. E então, uma parte do valor do que fosse processado teria que retornar à Venezuela. Quando as sanções foram impostas pelos Estados Unidos à Venezuela, isso significava que se Trinidad e Tobago, seja a National Gas Company ou a Shell, sendo uma multinacional, tentassem prosseguir com aquele acordo com a Venezuela, poderíamos então ser sancionados pelos Estados Unidos por realizar atividades econômicas com a Venezuela. Assim, o governo de Trinidad e Tobago anterior negociou uma licença da OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Eles negociaram uma licença que permitiria a produção efetiva de gás do campo Dragon pela National Gas Company e pela Shell. Os termos dessa licença da OFAC, conforme negociados por Trinidad e Tobago com os Estados Unidos, eram aceitáveis para a Venezuela. Em outras palavras, o governo venezuelano disse tudo bem e houve negociações de ida e volta, mas termos iniciais da licença da OFAC não satisfizeram a Venezuela. Então, o governo renegociou os termos com os Estados Unidos e conseguiu que fossem alterados a ponto de a Venezuela dizer ok, permitiremos que Trinidad e Tobago produza o gás. Agora, o que isso significava era que os Estados Unidos não queriam que nenhum benefício financeiro dessa produção de gás fosse para o governo venezuelano. Então foi preciso encontrar formas e meios de a Venezuela se beneficiar do seu gás, da sua riqueza, é o gás deles, a riqueza deles, sem que os Estados Unidos dissessem que isso havia ido longe demais. Assim, houve algumas negociações delicadas. O que aconteceu depois foi que pouco depois de Trump assumir o cargo, ele cancelou a licença da OFAC que o governo Obama havia negociado e aprovado. E o governo persa de Bissessar, na verdade, ela mesma, no dia em que tomou posse, ou no dia seguinte, disse: o projeto do gás Dragon está morto. Não estamos mais considerando isso. Estamos analisando o gás de Granada, Guiana e Suriname, gás que não existe neste momento, pelo menos não de imediato. Então eis que ela consegue uma licença do OFAC, do Departamento do Tesouro. Mas não é para produzir gás, como era a licença anterior do OFAC, é para permitir que Trinidad e Tobago e a Shell agora negociem com a Venezuela. A Venezuela já nos concedeu uma licença de 30 anos, mas não permitirá a produção a menos que se beneficie de forma concreta. E nós não sabemos quais são os termos dessa licença do OFAC. Em outras palavras, esses termos dizem que só se pode negociar com a Venezuela, de modo que ela não receba nada, ou muito pouco, caso em que os venezuelanos dirão, não, vão para o inferno. Você não pode entrar em Dragon e assim por diante. Então, é disso que se trata essa nova licença. Agora, pode ser que o sucessor da Sr. Persad Bissessar ache que o apoio dela ao envio de tropas dos Estados Unidos e o apoio a Trump de tantas outras formas permitirão que Trinidad e Tobago obtenham uma licença da OFAC. Mas também é preciso negociar com a Venezuela. E se ela tem travado uma guerra verbal com a Venezuela e apoia o que os Estados Unidos estão fazendo contra a Venezuela, então não sei como Caracas vai tratar o governo de Trinidad e Tobago de forma favorável o suficiente para permitir que Trinidad e Tobago produza gás em Dragon. E não é só Dragon, há 2 campos transfronteiriços, os campos Coquina-Manaquim e Lower-Manatee. Agora, esses campos transfronteiriços significam que há um campo de gás sob o mar, mas que se estende além de qualquer território específico. Assim, a fronteira territorial entre Trinidad e Tobago e a Venezuela divide esses campos de gás. O que Trinidad e Tobago conseguiu fazer foi negociar com a Venezuela para produzir o gás do nosso lado da fronteira. E os venezuelanos disseram, tudo bem, produzam do seu lado da fronteira, até um certo volume, que corresponde à sua parte do campo no lado de Trinidad. Esses campos transfronteiriços agora também podem estar em risco de não produção, dada a atual relação entre Trinidad e Tobago e a Venezuela. Peço desculpas por ter demorado tanto,
mas estou tentando explicar para que seus espectadores entendam alguns dos detalhes dessas questões. Não, é interessante. Sempre me deixou confuso como os Estados Unidos podem conceder licenças à Chevron para refinar petróleo no Texas, enquanto, ao mesmo tempo, travam uma guerra econômica contra a Venezuela. Sim, e eu posso te dizer por quê, Max. Porque as refinarias da costa do Golfo dos Estados e Minas sempre foram projetadas para refinar o petróleo bruto pesado vindo da Venezuela. É por isso que a Citgo tinha tantas refinarias na costa do Golfo. E então, considerando a política energética de Trump, em que ele está se afastando das fontes renováveis, solar e outras, eles precisam que essas refinarias da costa do Golfo operem em produção máxima. A única maneira de fazer isso é obter petróleo bruto da Venezuela. Então eles precisavam que a Chevron produzisse o petróleo. É simples assim. E claro, sendo a Chevron uma empresa americana, ela tinha alguma influência na Casa Branca. Isso beneficia a Chevron, beneficia os Estados Unidos, mas também beneficia a Venezuela, porque a Venezuela também obtém algum ganho com isso. Sim, é contraditório, mas de certo modo compreensível sob essa ótica. Houve um relatório circulando nos Estados Unidos, pelo New York Times, e eu não sei até que ponto acredito nele. Parecia que poderia ter sido plantado pela inteligência norte-americana, de que o presidente venezuelano Nicolás Maduro teria oferecido a Trump e aos Estados Unidos o pacote completo. Tipo, vocês podem ter acesso aos nossos minerais e a todo tipo de acordo sobre petróleo, e nós deixaremos China e Rússia de lado. Podem ter tudo, contanto que parem de pressionar por uma mudança de regime. E novamente, não sei se isso é verdade, mas isso deixou muita gente se perguntando o que Trump e Rubio realmente querem na Venezuela. E eu realmente acho que há um componente ideológico que transcende a disputa por recursos, a disputa explícita por recursos, que sabemos está em jogo aqui. É que a Venezuela tem sido, de fato, um motor para as forças progressistas na região, em todo o Caribe e na América Latina. E ela sustentou Cuba, que também tem sido um ponto central na projeção de poder brando em direção aos movimentos progressistas. Então você concorda com essa avaliação? De que há algo mais amplo aqui, relacionado à destruição do chavismo? E pode comentar sobre o papel que a Venezuela desempenhou na projeção de poder brando pela região, em apoio à esquerda? Sim, certamente, eu concordo. Na verdade, acho que há uma diferença entre Trump e Rubio em termos de seus objetivos de política. Rubio seria, obviamente, o mais ideológico. Isso mesmo. E o Rubio, eu acho, quer uma mudança de regime na Venezuela também para enfraquecer Cuba, porque um dos principais objetivos dele, obviamente, é acabar com a Revolução Cubana. Ele tem uma fixação com isso, vinda da comunidade de Miami, da qual faz parte. E isso também inclui a Nicarágua. Então, acho que o Rubio está conduzindo essa agenda em uma direção. O Trump pode muito bem estar disposto a fazer um acordo. Agora, tenho certeza de que o Maduro entende isso e, portanto, também está disposto a negociar. Mas ele não vai entregar tudo de bandeja. Não consigo imaginar o presidente Maduro vendendo toda a riqueza e os ativos soberanos da Venezuela apenas para permanecer no cargo. Não consigo ver isso. Também não consigo ver o partido dele, o PSUV, aceitando ou permitindo isso. Como privatizar a PDVSA? Algo assim estaria fora de questão. Certamente eu acho que sim. Mas pode haver acordos que permitam aos Estados Unidos obter mais petróleo da Venezuela para atender às suas necessidades energéticas ou algo do tipo. Esse tipo de acordo pode muito bem acontecer. Também houve acordo sobre o retorno de imigrantes venezuelanos dos Estados Unidos para a Venezuela. Aviões venezuelanos, a Conviasa, a companhia aérea venezuelana, estavam saindo dos Azulamos, pegando venezuelanos e levando-os de volta para casa. Portanto, não era como se não houvesse diálogo ou engajamento algum.
Na verdade, o presidente tinha um enviado especial para a Venezuela. Não me lembro do nome dele agora. Mas um enviado especial que há apenas 2 semanas esteve lá e depois partiu abruptamente. Richard Grenell. Certo, isso mesmo. E então, cerca de 2 semanas atrás, Trump disse, ok, chega disso. Terminamos com esse tipo de coisa. Então suponho que a linha de Rubio possa ter ecoado mais fortemente em seu ouvido em termos de mudança de regime do que em tentar firmar algum tipo de acordo com a Venezuela. Portanto, vamos esperar para ver como essas duas tendências diferentes, se é que são separadas, estou apenas supondo a distância, mas, assumindo que existam duas tendências, qual delas se tornará dominante e em que momento, ou se são a mesma, uma e a mesma, em termos de seu objetivo? The same, one and the same in terms of their objective. But I certainly do think that Eu certamente acredito que a mudança de regime na Venezuela terá grandes implicações para Cuba e Nicarágua, implicações negativas. Cuba está sob extrema pressão neste momento por causa das sanções, do bloqueio e também dessa listagem fictícia de Cuba entre os países acusados de patrocinar o terrorismo. A economia cubana está realmente sendo estrangulada e os cubanos estão enfrentando graves dificuldades. Portanto, ao focarmos na Venezuela e estendermos solidariedade a ela, precisamos fazer o mesmo com Cuba neste momento. Agora, a Venezuela, ao longo dos anos, inicialmente sob o presidente Chávez, teve uma grande aproximação com os países do Caribe. Havia o Petrocaribe, que permitia aos países do Caribe comprar produtos refinados de petróleo, gasolina e outros, a preço de mercado, mas com um desconto significativo. Assim, eles não pagavam realmente o preço total de mercado. A transação era baseada no preço de mercado, mas eles pagavam menos, um preço subsidiado. Essa diferença deveria ser quitada pelos países caribenhos em outros bens e serviços. Eles podiam, por exemplo, vender à Venezuela outros bens e serviços. Cuba, por exemplo, forneceu muitos serviços médicos e outros para compensar a diferença de preço. Outros países da CARICOM não tinham essa capacidade. Portanto, existe de fato uma dívida oficial com a Venezuela no âmbito do acordo Petrocaribe. Trinidad e Tobago não participaram porque naquela época tínhamos nossa própria refinaria produzindo nossos próprios produtos. Na verdade, eu estava tentando fazer com que os venezuelanos considerassem indiretamente, já que eu não tinha uma linha direta com eles na época, incluir Trinidad e Tobago no acordo Petrocaribe, fazendo com que a Venezuela fornecesse petróleo bruto para a refinaria de Trinidad, que era estatal. Trinidad então refinaria os produtos e os enviaria aos países da CARICOM. A Venezuela pagaria a Trinidad uma taxa de processamento ou de passagem pela refinaria. Assim, nossa refinaria se beneficiaria e os países da CARICOM continuariam recebendo os produtos refinados sob o acordo de preços com a Venezuela. Então eles teriam conseguido pelo preço deles. Teria sido uma situação ganha-ganha-ganha, um ganho triplo, mas isso não deu certo. Então Trinidad e Tobago ficou de fora. Na verdade, Trinidad e Tobago perdeu como resultado do Petrocaribe, porque perdemos parte do mercado da CARICOM, que era o nosso mercado de refino. Mas isso é passado. Depois, outra coisa que a Venezuela e Cuba fizeram foi a Operação Milagre, em que milhares de cidadãos da CARICOM foram levados pela Venezuela para Cuba para cirurgias de catarata e outros procedimentos oftalmológicos em um hospital cubano especializado em oftalmologia. Milhares de caribenhos se beneficiaram disso. E houve outras iniciativas, é claro. Cuba, é claro, tem feito e continua fazendo um enorme trabalho em termos de bolsas de estudo em nível universitário para cidadãos do Caribe e da CARICOM, assim como por meio das brigadas médicas cubanas que continuam a atuar em toda a região. Os Estados Unidos, na verdade, sancionaram alguns funcionários, incluindo um ministro do governo de Granada, por causa do papel que desempenharam na organização da atuação das brigadas médicas cubanas, profissionais de saúde, naquele país.
Eles também ameaçaram sancionar outros funcionários e tecnocratas de governos da CARICOM, servidores públicos e agentes públicos, caso estejam envolvidos nisso. Portanto, tem havido uma solidariedade contínua, é claro, entre a CARICOM e Cuba, e também entre a CARICOM e a Venezuela. Cuba and CARICOM and Venezuela as well. Bem, David Abdullah, muito obrigado por essa análise fascinante da história da região e pela sua avaliação da crise atual. Antes de encerrarmos, há mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Not necessarily. I'm sorry. I hope you didn't pick up too much extra. Não necessariamente. Desculpe, espero que você não tenha captado muito ruído externo. Há algumas obras acontecendo na casa do meu vizinho ao lado. Então espero que isso não tenha interferido nem atrapalhado a conversa que tivemos. Não, nós cobrimos bastante coisa. E só para dizer, apreciamos todo o trabalho que você está fazendo, Max, no The Gray Zone, tornando informações e análises acessíveis a públicos cada vez maiores. Precisamos resistir à narrativa dominante, que por sua vez está sendo questionada, porque até mesmo nos canais de TV a cabo tradicionais do Zedalzam, MSNBC, CNN, estão surgindo questionamentos sobre o que o exército está fazendo no sul do Caribe, os ataques a barcos e as mortes. Eles disseram que isso é extrajudicial. Então acredito que quanto mais a mensagem se espalhar e as pessoas compreenderem a realidade, maior será a solidariedade que será construída. Isso é o que é necessário para impedir, ou pelo menos fazer reconsiderar, aqueles em Washington que possam estar pensando ou planejando algum tipo de mudança de regime na Venezuela ou em qualquer outro país. Então, obrigado. Bem, obrigado. E com certeza, é incrível ver todas essas redes corporativas e os democratas corporativos de repente começarem a levantar questões e a apresentar resoluções no Senado, se opondo a essa manobra de mudança de regime, quando a apoiaram há apenas alguns anos. Mas nós sempre fomos consistentes em nos opor à mudança de regime, entendendo para onde isso levava e as implicações desastrosas. Temos sido consistentes no The Gray Zone. E eu acho que, sabe, em um tempo de tanta enganação, a divulgação é um ato revolucionário. Então é nisso que estamos comprometidos, e realmente agradecemos pelo seu tempo e pela sua ajuda em divulgar essas informações de uma forma tão articulada. David Abdullah, líder político do Movimento pela Justiça Social e membro do Comitê Executivo da Assembleia Regional dos Povos do Caribe, muito obrigado por se juntar a nós no The Gray Zone. Thanks a lot. Muito obrigado. Solidariedade para sempre. Nas palavras de Maurice Bishop, não estamos no quintal de ninguém. We are in nobody's backyard.